Olá, querido aluno, uma alegria estar aqui com você hoje para a gente estudar homicídio. Nós vamos estudar aqui a parte especial do Código Penal, começando com o crime de homicídio. Vamos estudar todos os crimes descritos na parte especial do Código Penal. Sabemos que o Código Penal ele se divide em parte geral, que trata de uma parte introdutória, teoria do crime e teoria da pena, e entra na parte especial nos artigos 121 e seguintes. E a partir do 121 começa a tratar do homicídio e aí vem tratando dos crimes em espécie. Então a gente vai estudar nesse curso aqui todos os crimes da parte especial do Código Penal, vamos tratar aqui de todas as questões importantes que envolvem parte especial do Código Penal para te dar uma base boa e profunda a respeito da parte especial do Código Penal. Já estudamos a parte geral e agora então vamos começar a estudar a parte especial do Código Penal. Começando com o homicídio, né? Que Deus nos abençoe e abençoe a mim que estou explicando para você e abençoe aí também os seus estudos para a gente começar com mais essa tarefa árdua, né? Que é estudar a parte especial do Código Penal. Então vamos lá. O homicídio ele está previsto no artigo 121 do Código Penal. O homicídio ele pode ser um crime doloso ou um crime culposo. Eu volto a dizer o que eu disse no curso de parte geral do Código Penal, que o crime doloso é a regra e o crime culposo é a exceção. Então, só existe o crime na modalidade culposa se houver previsão expressa feita pelo legislador para aquele determinado crime. Em relação ao crime doloso, não. Como o crime doloso é a regra, toda vez que o legislador descreve um crime, ele está descrevendo esse crime na modalidade dolosa. Então, quando o Código Penal diz lá matar alguém, ele está dizendo matar dolosamente alguém. Daí se dizer que o dolo é um elemento implícito do tipo penal. Porque quando diz lá matar alguém, o legislador, na verdade, quer dizer matar, aí ele coloca implícito, dolosamente alguém. Ele evita ficar repetindo o dolo no tipo penal, por quê? Porque o dolo é a regra. Então, toda vez que ele descreve o crime, ele está descrevendo o crime na modalidade dolosa. A culpa não. A culpa é uma situação excepcional. De forma que, para existir um crime na modalidade culposa, o legislador tem que fazer a previsão expressa. E ele faz a previsão expressa para o homicídio no 121, parágrafo 3º, ao dizer lá, se o homicídio é culposo. Então, nós podemos chegar à conclusão que o homicídio ele existe na modalidade dolosa e existe também na modalidade culposa. E nós temos três espécies, pelo menos, de homicídio. O homicídio simples, que está previsto no caput do 121. Nós temos o homicídio privilegiado, do 121, parágrafo 1º, e o homicídio qualificado, do 121, parágrafo 2º. É importante a gente entender que quando o legislador prevê o homicídio qualificado, ele traz uma pena nova. No homicídio simples, ele prevê uma pena de 6 a 20 anos. No 121, parágrafo 2º, que ele trata do homicídio qualificado, ele traz uma nova pena de 12 a 30 anos. Daí se dizer que é um homicídio qualificado, porque a qualificadora, ela se diferencia da causa de aumento de pena, porque a qualificadora traz uma pena nova para aquele crime, ao passo que a causa de aumento traz a mesma pena aumentada de um quantum, e esse quantum pode ser em quantidade fixa ou variável. Então, uma causa de aumento pode dizer, olha, aumenta-se a pena até a metade. Trouxe um quantum de aumento. Ou aumenta-se a pena de 1/3 a metade. Trouxe um quantum variável de aumento. Isso é causa de aumento. No 121, parágrafo 2º, nós não temos uma causa de aumento. Nós temos, em verdade, uma qualificadora, que trouxe uma pena nova para o mesmo crime de homicídio. Então, nós temos no homicídio simples, previsto no caput, uma pena de 6 a 20 anos, uma pena no 121, parágrafo 2º, para o homicídio qualificado, uma nova pena de 12 a 30 anos para o mesmo crime. Então, nós temos homicídio simples, privilegiado e qualificado. Ok? O homicídio doloso, né, conforme eu disse, pode ser o simples, o privilegiado e qualificado. Essa classificação só se aplica ao homicídio doloso, porque o homicídio culposo não é diferente. O homicídio culposo está previsto lá no 121, parágrafo 3º. E aí ele é decorrência, né, daqueles dois elementos
que caracterizam o crime culposo: a violação de um dever objetivo de cuidado, que pode se dar por imprudência, negligência ou imperícia, e a previsibilidade objetiva do resultado danoso. Isso é o homicídio culposo. A objetividade jurídica do homicídio é proteger a vida humana. Quando o Código Penal diz matar alguém, nós temos o núcleo do tipo penal, que é materializado por um verbo, matar, e alguém, sendo esse alguém um ser humano. Então, matar um ser humano, a objetividade jurídica é proteger a vida humana. O bem jurídico mais valioso que deve ser tutelado é a vida humana. Por isso que o artigo 121, primeiro artigo que trata dos crimes em espécie, já vem tratando do homicídio, que é o crime mais grave que existe. Ele é um crime simples. Por que o homicídio é um crime simples? O homicídio é um crime simples porque ele tutela, ele protege apenas um único bem jurídico, ele protege a vida. É diferente, por exemplo, do latrocínio, que protege dois bens jurídicos, patrimônio alheio e vida. Da extorsão mediante sequestro, que protege o patrimônio e a liberdade. Aqui não, o homicídio é um crime simples. Ele é um crime simples porque ele protege um único bem jurídico, a vida humana. Meios de execução do homicídio. O homicídio é de ação livre, ele pode ser praticado de várias formas. A, querendo matar B, pode dar um tiro em B, pode dar uma facada em B, pode dar uma paulada em B, pode jogar o carro que ele está dirigindo na direção de B. Então o homicídio é de ação livre, ele pode ser praticado de diversas formas. O homicídio ele é de ação livre, não tem uma ação específica. O homicídio pode ser praticado de várias formas. Aqui eu coloquei algumas questões que eu sempre vejo cair em concurso, que às vezes traz uma dificuldade para o aluno. A quer matar B e utiliza-se de uma arma de brinquedo. A quer matar B se utiliza-se de uma arma de verdade, entretanto a arma está desmuniciada. A quer matar B utiliza-se de uma arma defeituosa. Isso caracteriza o homicídio tentado se A dispara na direção de B e não mata B por circunstâncias alheias à sua vontade. Vamos dividir essas situações. No caso de arma de brinquedo, se A atira em B com uma arma de brinquedo, vai existir crime impossível, previsto lá no artigo 17 do Código Penal. Por quê? Porque a ineficácia do meio utilizado por A é absoluta. Então não tem como A matar B utilizando-se de uma arma de brinquedo. Sendo a ineficácia do meio absoluta, isso configurará um crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Ok? Se a arma está sem bala, sem projétil, também configurará o crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Se A atira em B uma arma de verdade, mas se essa arma está absolutamente desmuniciada, nós temos aí a ineficácia absoluta do meio. Então, configurará também um crime impossível por ineficácia absoluta do meio, ok? É diferente da situação em que a arma é velha e vem a falhar, ou a bala é velha e vem a falhar, ou só tinha uma arma, só tinha uma bala na arma e quando ele atira, não sai o projétil porque só tinha uma bala na arma. Nessa situação da arma velha, da bala velha, da arma que só tinha um projétil, se não A não consegue matar B em razão disso, existe aqui um homicídio tentado. Por quê? Porque neste caso aqui, a ineficácia do meio não é absoluta, a ineficácia é apenas relativa. E a ineficácia relativa gera o crime tentado. Então, a ineficácia do meio aqui ela é relativa, então não configurará o crime impossível. Então, nas duas primeiras hipóteses, arma de brinquedo e arma desmuniciada, nós teremos o crime impossível por ineficácia absoluta do meio. No caso de arma velha, nós temos o crime tentado, ok? Crime comum. O homicídio é um crime comum porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Não exige-se na figura do sujeito ativo uma qualidade especial. Qualquer pessoa pode praticar um crime de homicídio. Então, trata-se de um crime comum e não um crime próprio. O homicídio admite coautoria e participação. Vejam,
Autoria e participação, estou me referindo ao artigo 29 do Código Penal, concurso de agentes. O crime de homicídio é um crime monossubjetivo, que pode ser praticado por apenas uma pessoa, mas que eventualmente pode sim ser praticado por mais de uma pessoa. Se a gente tem mais de uma pessoa praticando um crime monossubjetivo, se a gente tem mais de uma pessoa praticando um crime de homicídio, nós teremos, sem sombra de dúvidas, o que se chama de concurso de pessoas ou concurso de agentes. E aí nós poderemos ter mais de um autor, e aí nós teremos coautores, ou poderemos ter mais de um partícipe, e aí nós teremos copartícipes. Então, o crime de homicídio é um crime monossubjetivo, que pode ser praticado por uma única pessoa, mas que eventualmente pode ser praticado por mais de uma pessoa, então ele está sujeito ao concurso de agentes, ok? E o crime de homicídio, ele também pode ser praticado através do autor mediato. E aqui é interessante, porque são coisas diferentes. Imagine esse exemplo aqui. A mata B, contando com o apoio de X. Nós poderíamos ter aqui coautoria, ou, dependendo da atuação de X, poderemos ter participação. Isso é coautoria ou participação. Agora, se A quer matar B e se utiliza de X como mero instrumento do crime, porque X, por exemplo, age sem o dolo ou sem culpabilidade, nós teremos aqui autoria mediata. Na verdade, o autor mediato do crime é A, X foi mero instrumento. Vou dar um exemplo para você entender. A quer matar a sogra. Pega o seu filho, de pequena idade, 5, 6, 8 anos de idade, e diz para o filho, olha, vai lá dar esse chazinho à sua vovó que ela está doente. O filho vai lá, dá o chazinho à vovó, na verdade aquilo ali era um veneno, a vovó toma e morre envenenada. Na verdade, o autor deste crime é o pai, o genro, né? Por quê? Porque ele quis matar a sogra e se utilizou do filho, menor de idade, inimputável, sem culpabilidade, sem dolo, ele utilizou do filho como mero instrumento do crime. E aí, então, ocorreu o que se chama autoria imediata. E o homicídio ele pode ser praticado por autoria direta, mas pode ser praticado também por autoria mediata. Agora, é importante observar que na autoria imediata não existe concurso de agentes. E por que não existe concurso de agentes na autoria imediata? Porque na autoria imediata não existe o vínculo subjetivo que liga autor e partícipe. Então, sem esse vínculo subjetivo, não há concurso de agentes. Porque o concurso de agentes, ele exige alguns requisitos. Pluralidade de condutas, relevância causal de cada uma das condutas, liame subjetivo e identidade de infração penal para todos os participantes. O liame subjetivo é imprescindível para existir concurso de agentes. O que é o liame subjetivo? É o vínculo que liga autor a partícipe. Então, por exemplo, se A quer matar B e utiliza-se de X, X não quis participar desse crime, não sabia que estava levando uma xícara com veneno para a avó, não existe liame subjetivo entre X e A. Se não existe liame subjetivo entre X e A, e X foi utilizado como um mero instrumento do crime, o que existe aqui é a autoria imediata e o homicídio pode ser praticado tranquilamente, tanto através do concurso de agentes, quanto através da autoria mediata ou indireta. Sujeito passivo do crime de homicídio. Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do crime. Não exige-se aqui, para o sujeito passivo, uma qualidade especial. Qualquer pessoa pode ser vítima, sujeito passivo do crime de homicídio. Não é? Então, qualquer pessoa. Matar gêmeos siameses. Aqui surgiu essa situação. A mata 2 gêmeos siameses. Nasceram colados um no outro. E aí, eles têm lá 3 meses de idade, estão esperando para fazer uma cirurgia,
E A, inconformado com aquela situação fática, resolve matar um dos gêmeos siameses e atira em uma das crianças, sabendo, naturalmente, que se uma criança daquela morrer, a outra certamente virá a morrer também. Nós temos aí 2 homicídios praticados através de uma única conduta, então nós teremos aí o concurso formal de crimes, né? Uma conduta, 2 crimes. Então nós temos aí 2 homicídios praticados em concurso formal. Se houver desígnio autônomo, haverá o concurso formal imperfeito em que as penas serão somadas para esses 2 homicídios. Ok? A consumação do crime de homicídio, isso aqui é muito importante. A consumação do crime de homicídio, nós já vimos que o crime de homicídio é um crime material e é um crime de dano. A consumação ocorre com a morte da vítima. Mas pode existir dúvida, quando é que há a morte da vítima? Essa lei aqui que eu coloquei para vocês, 9434 de 97, em seu artigo 3º, diz que a morte virá com a morte encefálica. Então, se já existe a morte encefálica, já existe a consumação do crime de homicídio. Ainda que outra parte vital do organismo daquela pessoa que foi vítima do homicídio ainda funcione, já haverá o homicídio consumado. Então, a morte ocorrerá com a morte encefálica, ok? Então, gravem isso, que isso é muito importante. Se uma pessoa desliga o aparelho de uma vítima com morte encefálica, haverá crime impossível por ineficácia absoluta do objeto. Então, vamos imaginar esse exemplo. Olha que interessante. A verifica que B está internado, em situação gravíssima, e pretende desligar os aparelhos de B para que B tenha um descanso eterno. Entretanto, B já havia nele a morte encefálica. E isso fica provado nos autos. Quando A desligou os aparelhos, B já tinha morrido, já tinha sido ocorrido em relação a ele a morte encefálica. A, neste caso, não pratica o crime de homicídio porque B já estava morto. Então haverá aqui crime impossível, artigo 17 do Código Penal, mas não por ineficácia absoluta do meio, como no caso da arma de brinquedo. Aqui haverá ineficácia absoluta do objeto, porque o objeto sobre o qual recai a conduta do agente A é um cadáver. Então, não haverá aqui crime de homicídio consumado ou tentado. Há crime impossível por ineficácia absoluta do objeto, do objeto, perdão. Então, veja, é diferente, ó. A atira em B com uma arma de brinquedo. O meio utilizado, ele é absolutamente ineficaz. Agora, A desliga os aparelhos de B, que já tinha a morte encefálica. O meio praticado é eficaz, desligou os aparelhos, mas o objeto sobre o qual recaiu a conduta de A, ele é impossível de ser vítima do crime. O cadáver não pode ser vítima do crime. Então, haverá crime impossível, não por ineficácia absoluta do meio, mas sim por ineficácia absoluta do objeto sobre o qual recai a conduta do agente A. Ok? Isso é importante, hein? Então, arma de brinquedo gerará crime impossível por ineficácia absoluta do meio. A conduta praticada é absolutamente ineficaz, absolutamente incapaz de produzir o resultado desejado. No caso do A, que desliga o aparelho de B, que já tinha morte encefálica, o meio praticado é capaz de produzir o resultado, mas o objeto sobre o qual recai a conduta não pode ser vítima de homicídio. Daí se dizer que, neste caso, haverá crime impossível por ineficácia absoluta do objeto sobre o qual recai a conduta. É a segunda parte do artigo 17 do Código Penal. Muita atenção quanto a isso, isso é muito cobrado em prova. O crime de homicídio, ele é um crime material. O que é o crime material? O crime material é aquele em que o legislador descreve a conduta e descreve o resultado. E é necessário a ocorrência do resultado para a consumação do crime. O crime de homicídio, sem sombra de dúvidas, é um crime material. É um crime de dano e é um crime material.
O legislador descreve a conduta, o legislador descreve o resultado, a consumação do crime só vem com a produção do resultado, não basta a conduta. É diferente do crime formal e do crime de mera conduta. Ele é um crime instantâneo, porque o estado de vivo e morto ocorre num determinado instante. Então A atira em B, B que estava vivo, em um determinado instante, acaba se tornando um cadáver. Então, o estado aqui é modificado em um determinado instante. Então, ele é um crime instantâneo, mas ele também é um crime instantâneo de efeito permanente, porque a morte produz um efeito que se prolonga no tempo, né, pela eternidade. Então, o crime de homicídio, eu posso dizer que ele é um crime material, ele é um crime de dano, ele é um crime instantâneo e é também um crime instantâneo de efeito permanente. Ok? Prova-se a materialidade do crime de homicídio com exame necroscópio. É verdade, né? O cadáver tem que ser objeto de uma necropsia. Faz-se a necropsia, o ideal é que se faça até depois de 6 horas da morte, e aí então o laudo pericial, o laudo necroscópio, declara a morte daquele indivíduo, e é assim que prova a materialidade do crime de homicídio. Agora, se não houver possibilidade de fazer esse laudo, essa prova material, o homicídio sim pode ser provado por prova testemunhal. Como que acontece isso? Imagine esse exemplo aqui, ó. Imagine esse exemplo que eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Imagine que A atira em B, mata B e joga B num rio. E X e Y testemunharam A atirando em B e A atirando B num rio. Chega essa informação à autoridade policial, abre-se uma investigação e o corpo de B nunca é encontrado. Não há possibilidade de provar a materialidade desse homicídio através de um laudo necroscópio, através de um laudo pericial. Entretanto, X e Y são testemunhas direta desse crime de homicídio, e esse crime de homicídio praticado por A pode sim ser provado através da prova testemunhal. X e Y, com os seus testemunhos, vão provar o crime de homicídio. Isso pode acontecer. Na impossibilidade do laudo pericial, do laudo necroscópio, o homicídio pode sim ser provado através de prova testemunhal. Isso não é impossível. Então, se não se achar o corpo, se existe uma testemunha que presenciou aquele homicídio, pode sim ficar provado o homicídio através de prova testemunhal. Ok? Então, aguardo você para o nosso próximo encontro, que continuaremos a estudar o homicídio. Fique com Deus e em paz.